Vamos seguir nesse assunto, mas agora com o olhar da economia. Quem está conosco é a nossa analista de economia, Débora Oliveira, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para você, para todo mundo já nos acompanhando. Débora, assim que esse ataque do Irã a Israel aconteceu, muito se falou sobre o impacto econômico, né? Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco sobre quais são as grandes preocupações nesse momento do ponto de vista da produção e exportação de petróleo. Mas no momento, como é que está a visão do mercado financeiro sobre o conflito no Oriente Médio? Débora, a gente já consegue trazer aqui um panorama? Eu vou começar a trazer um pouco sobre a Ásia, que é quem tem já movimentação, né? A Bolsa da Ásia, que já tem movimentação durante o final de semana. Lembrando que esse ataque, ele aconteceu no sábado à noite, quando as bolsas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, elas estão fechadas. Portanto, existia uma expectativa de que a gente tivesse um impacto já na abertura dessas bolsas nessa segunda-feira. Os índices futuros americanos estão todos operando no positivo. Ainda não tem nenhuma sinalização de uma queda por enquanto. Em relação à Ásia, eu vou trazer aqui para poder a gente dar uma olhada no fechamento de como aconteceu. A China, por exemplo, conseguiu se manter em alta, Carol. Ou seja, os efeitos já um pouco mais mitigados desse impacto que não teve, 99% dos disparos foram realmente interceptados, não houve até agora uma resposta de Israel. Então, o que fez o maior efeito lá em Xangai no fechamento foram algumas atitudes domésticas mesmo para a operação, o órgão que é como se fosse a CVM lá da Bolsa Chinesa, tomou algumas medidas para melhorar operações no mercado local e isso foi o que fez mais efeito na Bolsa por lá. Agora, Hansen em Hong Kong fechou em queda de 0,72%, Nikkei em Tóquio também queda de 0,72%, mas perceba que não são quedas assim tão acentuadas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de petróleo, mas em relação ao dólar, por exemplo, nesse momento, tem operado ali próximo muito mais a uma estabilidade, leve queda de 0,1%, nada tão acentuado. Porque o que acontece geralmente quando a gente tem conflito? Dada a situação como, por exemplo, quando aconteceu como na Ucrânia, a gente viu o petróleo passar de $100 o barril, bolsas operando ali no negativo, caindo muito forte, porque você traz muita incerteza para os mercados, isso abala a economia como um todo. Ter agora o impacto dessa dimensão seria muito preocupante porque a gente ainda não tem uma inflação controlada no mundo inteiro. Então é por isso que se existe uma tensão ainda em relação aos mercados que segue acompanhando. Vai haver então resposta ou não de Israel? Tudo vai depender desse posicionamento, do que vai sair dessa reunião que já está acontecendo lá em Israel nesse momento. É aquilo, nesse momento o mercado adota cautela. Cautela, exatamente isso. Vamos aguardar, claro, na abertura das bolsas efetivamente lá nos Estados Unidos, ali por volta das 10h30 para as 11 horas da manhã, a gente vai conseguir saber como que o Ibovespa também vai reagir, porque, de novo, a gente tem relação comercial com esses países, né? Então existe, claro, uma preocupação, uma cautela. Por enquanto, na Ásia, a operação, como você pôde perceber, teve bolsa fechando em alta, bolsa fechando em queda, ainda não precificando, como a gente fala no mercado, os efeitos de uma escalada desse conflito, Carol. Débora continua conosco, porque vamos agora, você falou dos Estados Unidos, e é para lá que nós vamos com o Sérgio Patrick. O presidente Joe Biden, ele deixou claro a Israel que o país não vai participar de qualquer ação ofensiva contra o Irã. Patrick já está aqui de volta para trazer para a gente um pouco do posicionamento do presidente dos Estados Unidos, que busca a reeleição. Ele está nessa corrida pela Casa Branca. O que ele tem feito nesse momento? O tom que Joe Biden tem adotado? Ele quer convencer Benjamin Netanyahu de que a interceptação desse ataque do Irã já foi uma vitória. Ou seja, deixa isso para lá, né, Patrick? Pois é, evitar um conflito mais forte ainda na região, né, Carol, é fundamental para os Estados Unidos. Essa foi uma manifestação do presidente Joe Biden em contato direto com o premier israelense Benjamin Netanyahu e também de outras autoridades do governo americano. O apoio incondicional a Israel é muito parecido com aquele de outubro, mas a movimentação prática fica um pouco diferente, né? Naquele momento, os Estados Unidos anunciavam que enviavam munições e que enviavam equipamentos para o Domo de Ferro, que colocariam à disposição ali no Mar Mediterrâneo porta-aviões, enfim, era uma outra movimentação muito mais intensa, né? E agora houve, sim, claro, a participação americana na interceptação desses mísseis, né, que foram enviados do Irã para Israel, com dezenas de mísseis interceptados pelos americanos e, claro, a manifestação de apoio permanece, mas a gente tem uma diferença no tom com relação à resposta, até porque havia, nas últimas semanas, uma tensão com relação às operações de Israel
na faixa de Gaza, críticas do governo americano ao posicionamento de Israel nas últimas semanas, nos últimos meses, e esse apoio reforçado agora com o ataque do Irã. O porta-voz da Casa Branca para a Segurança Nacional, John Kirby, diz que essa defesa, né, o sucesso na defesa de Israel mostrou uma superioridade militar israelense na região, mas não diminuiu a brutalidade do ataque. Os Estados Unidos, portanto, seguem com o seu apoio a Israel, mas tentando, com tudo que o governo americano pode fazer, evitar que o conflito se espalhe na região, como a gente tinha visto também nos meses anteriores, né, com viagens do secretário de Estado Antony Blinken a vários países para tentar costurar uma aliança e tentar fazer com que a região não se transformasse numa grande área de conflito. Carol. Obrigada, Sérgio Patrick. Está lá nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho também começa, às 11 horas da manhã, a reunião do Conselho de Segurança da ONU. E o Sérgio Patrick também vai acompanhar e trazer as informações para a gente. Obrigada, Patrick. Estamos falando aqui de Joe Biden. A Casa Branca divulgou um vídeo do presidente conversando por telefone com militares americanos. Esses militares ajudaram Israel a interceptar drones e mísseis lançados pelo Irã. Vamos acompanhar conteúdo que trazemos para você com a tradução da Nathalie Graue. Hey, you guys are the best in the whole damn world, man. The whole world. No, that's not hyperbole, man. Both these squadrons. You're incredible. Absolutely incredible. You made an enormous difference, potentially saving a lot of lives, and thanks to extraordinary skill, the United States helped Israel take down nearly all those incoming missiles. You're remarkable. Huh? Mr. President, we thank you for your words. This is Lieutenant Colonel Curtis Culver, 494th Fighter Squadron Commander, and we're mighty proud to have our part in that contribution, sir. You're just incredible. Aí, portanto, Joe Biden conversando com militares que interceptaram esse ataque. A gente vai conversar, mais uma vez, entrar em contato com a nossa sala de guerra. O War Room aqui para vocês, um novo dia. Temos Diego Pavão, os professores Sidney Leite e Kai Eno Lehmann conversando conosco. Professor Kai, vou começar então com o senhor, essa rodada aqui de conversas, para a gente tratar um pouco do peso dos Estados Unidos. Qual que é o peso não só dos Estados Unidos, mas também de outras potências ocidentais que pedem cautela nesse momento para a definição da resposta de Israel. Lembrando que Benjamin Netanyahu enfrenta uma grande pressão interna e até mesmo internacional na condução do conflito em Gaza. Obviamente, historicamente, os Estados Unidos é o principal, não somente aliado, né, mas garantor do Estado de Israel e da existência e permanência do Estado de Israel na região, no Oriente Médio. Então, a posição dos Estados Unidos, evidentemente, é importante. E eu imagino que uma das razões pelas quais não houve uma conclusão definitiva na reunião do Gabinete de Guerra de Israel ontem foi justamente essa declaração muito clara e firme do presidente Biden, dizendo que nós não vamos apoiar de alguma forma qualquer ação mais extensa militar contra o Irã. Você não pode contar com o apoio dos Estados Unidos. Isso deve ter um peso. Agora, isso vai definitivamente acabar com qualquer possibilidade de uma retaliação militar contra o Irã no território iraniano por parte de Israel? Não, por dois motivos. Nós já falamos, que é a ala da extrema-direita que faz parte do governo do Benjamin Netanyahu, que quer uma resposta muito firme e militar contra o Irã. E o segundo ponto que acho que ainda não tocamos é que, em termos pessoais, Benjamin Netanyahu e Joe Biden não se dão. Então, Benjamin Netanyahu, me parece, eu posso estar errado, mas não tem o mínimo interesse numa reeleição de Joe Biden. Então, essas considerações domésticas, políticas do Joe Biden, que quer evitar a qualquer custo, por motivos políticos internos, um conflito geral no Oriente Médio, para Benjamin Netanyahu, me parece, isso não entra no cálculo. Mas o que entra no cálculo é
a posição estratégica que os Estados Unidos historicamente têm na defesa do Estado de Israel e o isolamento de Israel, pelo qual Benjamin Netanyahu tem sido criticado há muito tempo e certamente nos últimos meses por causa da atuação que Israel tem na faixa de Gaza. Então, me parece um dos motivos pelos quais ainda não há uma resposta definitiva, definida por parte de Israel. Tá certo. Professor, eu vou fazer só um complemento aqui, porque a gente mostrou agora há pouco o vídeo em que Joe Biden fala com militares americanos. Por uma questão técnica, esse vídeo acabou não sendo traduzido e eu vou mostrar aqui rapidamente o que foi falado nesse vídeo. Então, só para contextualizar, o presidente americano conversou então com militares americanos que atuaram para interceptar mísseis e drones, projéteis de forma geral, que foram disparados pelo Irã no sábado, na madrugada de domingo lá, mas foram disparados no sábado, no nosso horário aqui, contra Israel. Então, o presidente Joe Biden conversou com esses militares, basicamente agradecendo pelo esforço de defender Israel nessa questão, nesse ataque de sábado. Vale lembrar que, além dos sistemas de mísseis do próprio de Israel propriamente dito, os militares americanos também atuaram para derrubar esses projéteis e impedir que esse ataque do Irã, com centenas de projéteis, mais de 300, fosse pior ainda do que foi. Agora eu vou virar para o professor Sidney sobre ainda a posição dos Estados Unidos nessa questão. Ao longo desses últimos meses de guerra entre Israel e Hamas, os Estados Unidos deixaram muito claro que defendem o direito de Israel da sua autodefesa. Inclusive, os Estados Unidos deixaram até de patrocinar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, porque essa resolução não tinha uma menção ao direito à autodefesa. Professor, nesse momento, os Estados Unidos não estão abordando a questão da autodefesa, né? Inclusive, os Estados Unidos estão pedindo calma, né? Para Joe Biden, o que ele não quer é que esse conflito se escale. Houve uma certa mudança de posição nesse sentido? Seria porque tem muita coisa em jogo nesse momento? Como o senhor avalia isso? Eu avalio da seguinte forma: são dois embates diferentes, né? De um lado, nós tivemos uma ação terrorista inédita dentro do território de Israel e foi, naquele momento, né, entendido que se deveria levar a cabo o direito de defesa. Vimos depois que esse direito de defesa passou, não é, de fronteiras aceitáveis, inclusive dentro de uma perspectiva de direitos humanos, não é, vitimando crianças, vitimando população civil de Gaza. Agora a gente tem um outro contexto, né? A gente tem um Estado nacional, que é Israel, e um outro Estado nacional, que é o Irã, não é? Israel é, sem dúvida, uma potência, mas o Irã também é um Estado nacional líder regional, capaz de mobilizar especialmente os segmentos xiitas que vivem no Oriente Médio. Então, nós temos aí duas escalas, duas percepções do governo norte-americano diferentes, não é? E também não podemos negligenciar o fato das eleições estarem se aproximando, provavelmente uma das eleições mais difíceis, não é? Em que qualquer fato pode ser decisivo para a vitória de um ou de outro candidato. Fechando a tua pergunta, o fato é que desde o 11 de setembro, desde o governo Bush, o filho, não é? Desde 2001, os Estados Unidos têm tido uma política muito errática para o Oriente Médio. E o que nós vimos no sábado é um pouco a consequência de ter isolado o Irã, não é? E ter colocado o Irã sob uma forte pressão, uma aproximação estratégica do ponto de vista político e militar com a Rússia, comercial com a China. O fato de não ter patrocinado nenhum projeto mais significativo de solução
para a crise palestina. O último avanço se deu com o presidente Bill Clinton, né, nos acordos de Oslo, remontando também ao papel importante do presidente Carter, né? Mesmo presidentes democratas mais recentes, Obama e o próprio Biden, não avançaram quase em nada no Oriente Médio, deixaram o Oriente Médio em segundo plano. Estamos falando de uma potência, estamos falando de equilíbrio de poder. Não é? Não existe vazio de poder em ordem e sistema internacional. Esse vazio vai ser preenchido de alguma forma. O que aconteceu na última década? Os radicais. Os radicais de todos os lados, né, acabaram ocupando esse espaço e transformando, como eu falei, o Oriente Médio num grande cubo mágico, né, cuja possibilidade de harmonia é cada vez, né, mais escassa. Pois é, são muitas partes se movendo ao mesmo tempo e cada uma com um interesse diferente.